Saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Convido os amados a abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, de 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, fala aos nossos corações e nos instrui segundo a Tua vontade, Pai. Nos abençoe, seja conosco. É o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que lhe pedimos e agradecemos todas estas coisas. Amém. Hoje nós chegamos ao final da carta de Paulo aos Gálatas, em tudo aquilo que foi escrito, e nós podemos lembrar que o ponto central que Paulo trata com aquela igreja é justamente em torno daquilo que é chamado da circuncisão. E eu uso aquilo chamado de circuncisão porque não era simplesmente a cirurgia da circuncisão, não era o corte em si que estava sendo discutido, mas a questão aqui era o que ela significava e como ela era apresentada. Aqueles que traziam a circuncisão aos Gálatas, aqueles falsos mestres, conforme nós passamos a discorrer lá no começo, aqueles homens que saíram da parte lá de Jerusalém e vinham tentar impor sobre a carga dos discípulos, os gentios, aqueles que tinham abraçado a fé, aqueles que não tinham vínculo com o judaísmo, uma imposição de uma lei que nem mesmo os judeus conseguiram cumprir. Trazia uma questão central, que era se era ou não era suficiente o sacrifício de Cristo na cruz. É uma questão que é trazida para os nossos dias hoje também, porque muitas pequenas coisas passam desapercebidas no nosso dia a dia, porque nós não atentamos que eles acabam sendo complementos, eles acabam sendo acréscimos ao evangelho da salvação pelo sacrifício de Cristo. Não é mal nós querermos honrar a Deus com as nossas vidas, honrar a Deus com o nosso tempo, com as nossas ações, com o nosso procedimento, com os nossos bens. Mas quando essas coisas elas vêm sobre nós como uma forma de nos ajudar, nos aproximar, ganhar o favor de Deus, ou mesmo conseguir perdão de pecados, todas essas coisas, segundo aquilo que Paulo nos escreve em Gálatas, são condenáveis, porque eles transformam o evangelho no anti-evangelho. Eles vão transformar a mensagem da salvação na mensagem de condenação. E Paulo ele é muito bem claro, porque aqui no final é uma saudação que ele escreve do seu próprio punho. Como é que a gente entende isso aqui? Deixa eu explicar melhor. Era comum naquela época, quem escrevia, assim como Paulo escrevia uma carta, ele não pegar simplesmente uma caneta e escrever. Nós não tínhamos esses apetrechos. Escrita era uma coisa muito cara. Um pergaminho ele só podia ser lançado tinta uma vez. Não dava para você apagar algo que estava errado e escrever de novo. Você estava adulterando o documento. Então normalmente a pessoa tinha alguém que era chamado de amanuense, que era um sujeito que era quem escrevia. Então Paulo ele ia editando e outro irmão ia escrevendo, primeiro numa tábua que era coberta com cera. Ele fazia um primeiro rascunho
ali parte por parte, talvez parágrafo por parágrafo. Depois Paulo lia aquilo que estava escrito para ver se era realmente aquilo que ele estava querendo dizer, e estando certo, aí esse amanuense ia transferir aquele escrito para o pergaminho, que provavelmente era de couro, porque era algo que Paulo estava mandando para as igrejas, para que elas pudessem circular entre as igrejas, né? Nós lembrarmos Gálatas, aí tem pelo menos algumas igrejas, né? Laodiceia, Creta, ele vai ter são uma região de 5 ou 6 igrejas mais ou menos, então essa carta tem que passar em uma por uma, e o pergaminho mais antigo, ele se desfazia muito facilmente, então eles escreviam em couro. Depois colocado ali ele enviava aquela carta. Só que Paulo ele tinha um costume, e Gálatas, apesar de ser a primeira carta que Paulo escreve, ele já traz esse costume. Esse escriba, o amanuense, ele escrevia tudo aquilo, ele transferia tudo aquilo para o couro, só que o final Paulo ele não ditava, ele já escrevia diretamente no pergaminho com a sua própria letra. Então esse finalzinho que nós lemos aqui do versículo 11 ao versículo 18 é o trecho final que Paulo escrevia com a própria mão, ele não estava ditando para ser escrito. Então por isso ele começa no versículo 11 dizendo: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. E talvez aqui ele fizesse uma referência a que a letra que vinha no começo era a do escriba, e aí quando ele chega nesse momento, ele mesmo escreve, e ele escreve com a letra um pouco maior. Alguns comentaristas falam que quando Paulo ele fala aos Gálatas, ele teve um problema lá, uma doença, eles cruzando as informações, dizem que provavelmente foi um problema de visão. E alguns dizem que esse problema de visão de Paulo era justamente aquele espinho na carne que ele tanto reclamava. Então ele tinha alguma dificuldade. E quando ele vai escrever, ele faz questão de relatar àqueles irmãos que as letras elas estão maiores, porque a vista dele também está um pouco mais fraca. Porque era um problema que eles conheciam. Porque Paulo, lá no começo da carta aos Gálatas, ele fala que ele esteve lá em enfermidade e fraqueza. E eles dizem, essa enfermidade era a enfermidade dos olhos. E eles conheciam esse problema na visão de Paulo. E aí Paulo no final ele coloca assim: vede com que grandes letras vos escrevo. E aí ele escreve esse final do próprio punho, fazendo como que um resumo aqui. Ele coloca aqui há uns 3 pontos entre o versículo 12 e o versículo 17. São 3 questões que precisam ser lembradas. E eles resumem toda a carta. Porque se Paulo vinha discutindo com os judaizantes, com aquela prática, agora ele vem dizer por que aqueles irmãos. Porque era gente que vinha de dentro da igreja de Jerusalém. Apesar de não estar sobre as ordens dos discípulos, eles estavam ali trabalhando contra a autoridade da igreja, quando a igreja se reuniu no concílio, lá de Atos 15. E escreveu aos gentios que eles não precisavam se circuncidar. Mas mesmo assim, esses homens saem ali, não satisfeitos, e vão até as igrejas mais distantes, como as igrejas da Galácia e outras mais, e começam a ensinar que para ser salvos, não bastava eles crerem em Jesus Cristo, mas que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam deixar de comer carne de porco, que eles precisavam deixar de comer sangue de animais, que eles precisavam deixar de comer isso, aquilo, que eles precisavam guardar os dias santificados pelos judeus e todas as outras coisas mais. E aqui no final Paulo vem dizer, quando eles fazem isso, não é porque eles querem ser certinhos demais. Quando eles fazem isso, não é porque eles estão querendo ali dizer que tem que ser feito o evangelho de forma minuciosa. Eles não estão ali querendo provar o comportamento dos cristãos, dizendo que eles precisavam se ajustar mais, porque Deus se agradaria mais no comportamento. Mas Paulo faz questão de colocar aqui que o objetivo deles é secundário. Está aí nos versículos 12 e 13, que é a primeira coisa que Paulo nos traz nesse último trecho, quando ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares. A primeira coisa, ele usa uma palavra aí que talvez hoje é um pouco conhecida, só que eu não sei se hoje as pessoas usam no sentido certo, né? Ostentar-se. Ele tem um viés. O ostentar quer dizer eu demonstrar alguma coisa. Ostentar é como quem expõe em uma prateleira muito bem visível suas coleções ou seus troféus, para poder dizer que conseguiu todas aquelas coisas. Ostentar-se é você mostrar
tudo aquilo que faz, sempre trazer à frente para dizer: olha, eu estou fazendo. E era justamente esse o coração daqueles homens, porque Paulo chama a atenção primeiro: esses que querem ostentar-se na carne, esses que vêm até vocês e falam: vocês precisam se circuncidar, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. Na verdade, eles estão querendo se mostrar em cima de vocês. Porque Paulo fala na segunda metade do versículo 12: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Segundo, quando nós estudamos Gálatas, e a gente faz o cruzamento do que a gente estuda aqui em Gálatas, lá nos capítulos 13, 14, 15, talvez 16 ali do livro de Atos, nós vamos perceber que esses falsos irmãos considerados aqui, esses falsos mestres, chamados de judaizantes, eram na sua maioria fariseus, que haviam se convertido ao cristianismo. Ora, Paulo havia sido fariseu, da mais alta casta, mas depois da conversão ali, a igreja ela começa a crescer, muitos soldados, e aí ele vai dizendo que tem soldados romanos, tem líderes religiosos, chefes das sinagogas, gente das altas sociedades, assim como escravos e servos também. Muita gente se converte em todos os veios da sociedade, e entre eles vem os fariseus. Só que ao contrário do que Paulo faz quando Paulo se converte, ele abandona tudo, porque Paulo ele usa as palavras dizendo: a tudo considerei como refúgio por causa do amor de Cristo. Então Paulo pega toda aquela pompa farisaica que ele tinha, e ele joga isso fora e diz: agora isso é lixo para mim. Mas outros que se converteram aqui, esses fariseus, eles não faziam dessa mesma forma. O que é que eles fizeram? Eles traziam os seus costumes para dentro do seio da igreja. Só que eles não queriam concomitantemente perder os seus contatos fora da igreja cristã. Eles não queriam deixar de se relacionar com os outros fariseus que não haviam se rendido ao evangelho. Eles queriam continuar bem com eles. Então eles estavam ali, eles frequentavam os cultos, só que eles frequentavam também as sinagogas. Até aí nada de mal. Isso era algo que muitos judeus faziam. Eles iam na sinagoga aos sábados, e no domingo eles assistiam o culto na igreja cristã, cultuavam junto com os irmãos. Eles mantinham as suas tradições, mas não só o frequentar a sinagoga, mas o relacionamento, as práticas, aquelas 600 e tantas leis que os fariseus tinham desenrolado ali, os 10 mandamentos, e se exigiam todos os dias que fossem cumpridas, aquelas observações, as franjas longas que são citadas nos evangelhos, as longas orações nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Todos esses costumes eles trazem do farisaísmo para dentro da igreja, e ao se relacionar com os seus colegas fariseus não cristãos, eles costumavam ali trazer informação, né? Olha, eu estava na igreja tal e convenci mais não sei quantos cristãos a se circuncidarem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: olha, eles estão querendo se gloriar, eles estão querendo usar vocês para não serem perseguidos, porque através da obrigação que eles impõem sobre vocês de se circuncidar, eles falam lá para os outros fariseus de fora, dizendo: ó, nós estamos exigindo e obrigando todos a que observem a lei de Moisés, como era costume dos fariseus. E para que os outros não os abandonassem, para serem bem recebidos, para serem bem queridos, eles iam se adaptando e usando esse jactar-se na carne, para poder dizer: nós continuamos no costume fariseu. Reforça isso quando nós lemos o versículo 13, quando ele diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então eram homens que Paulo diz: olha, eles não são observadores da lei. A exigência deles aqui não é sincera. Eles não estão querendo que as coisas sejam puras. O que eles querem é conseguir algum crédito por estar convencendo vocês a seguirem essa lei que todos os fariseus defendem. Então, em primeiro lugar, Paulo vem trazendo que aqueles que querem se garantir, aqueles que querem ostentar, aqueles que querem mostrar, devem tomar muito cuidado para não estarem nesse mesmo caminho dos quais são apresentados por Paulo aqui.
Porque ele fala de pessoas que traziam muita figura, mas eles mesmos não obedeciam. Eles usavam só a aparência. E aqui nós precisamos tomar cuidado em algumas atitudes que aparecem aqui. Porque Paulo deixa muito claro a questão de oprimir a igreja, transformar o evangelho, distorcer a palavra, simplesmente para manter bom relacionamento com aqueles que estão de fora. E não a circuncisão, não o farisaísmo, mas muitas vezes essas práticas elas são transportadas para os nossos dias. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos cuidar muito para que como igreja nós não estejamos tentando nos adaptar demais às coisas do mundo, nos assemelhar demais às coisas do mundo para continuarmos tendo um bom relacionamento. Parece que nós nos esquecemos quando a palavra fala que o cristão ele é alguém separado. Parece que nós nos esquecemos quando a palavra fala que o cristianismo muitas vezes ele vem separar as pessoas. Quando ela nos diz que os inimigos do homem são os da própria casa. E são tantos os exemplos que eles nos mostram, que simplesmente por nós não praticarmos a mesma coisa, muitas vezes nós não seremos bem-vindos nos mesmos ambientes. E aí Paulo chama a atenção. Quando nós fazemos, será que nós estamos fazendo de sinceridade de coração? Ou a exemplo daquilo que estamos querendo trazer algo para ser simplesmente mostrado? Paulo chama a nossa atenção dizendo: esses que estão constrangendo vocês, meus irmãos, esses que têm exigido de vocês muitas coisas, esses que têm trazido muitas leis para serem observadas, eles não são sinceros. O que eles estão querendo é depois dizer que convenceram. Eu não vejo figura mais evidente do que isso nos nossos dias, do que muitas vezes as discussões que são travadas, principalmente na internet e em redes sociais. Há pessoas que discutem simplesmente porque eles querem vencer a discussão, mas não tem objetivo nenhum de crescer o evangelho com aquilo. Há muitas pessoas que se portam de forma simplesmente a dizer que são conhecedores, mas esse conhecimento, ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, eles os afastam de Cristo. Há muitos hoje que vivem como fariseus, apontando os dedos para o mundo, apontando os dedos para aqueles que começam a se chegar ao evangelho e colocando sobre ele cargas pesadas, que nem mesmo aqueles que apontam conseguiram carregar, para depois dizer: olha, eu disse, olha, eu apontei. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Paulo diz: quando não é sincero, quando está querendo só mostrar, quando está querendo só ostentar, quando isso não vem do fundo do coração, não há por que seguir tal tipo de comportamento, porque o que eles buscam é só ostentar na carne. Na carne. Quando nós olhamos para o evangelho, ostentar na carne ele é perigoso, mas nós não podemos achar que existe um ostentar no espírito. É interessante porque Paulo ele vai trazer para nós justamente a mensagem de que quem quiser ser grande, sirva aos outros. Ele vai refletir a mensagem que diz que aquele que quiser se engrandecer, ele vai ser humilhado. E aquele que se humilhar diante do Senhor, esse será exaltado. Então, diante do evangelho, não há ostentação. Aquele que quer ser exaltado, se humilhe na presença do Senhor, se humilhe no trabalho do Senhor, e o Senhor vos exaltará. Segunda coisa que Paulo nos apresenta, nos traz no texto, versículos 14 e 15, ele nos diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz o contraponto: se eles querem se gloriar na carne, eu me glorio na cruz. Como será se gloriar na cruz? Talvez aqui nós não encontremos, mas Paulo lá em 2 Coríntios, ele tem um trecho que ele fala sobre isso. Ele começa assim dizendo: olha, se alguns querem se gloriar, eu vou me gloriar também. Só que ele fala assim: como se eu estivesse fora de mim. Então, pense aí que eu estou falando como doido, eu vou me gloriar. E aí ele começa a fazer uma lista de todos os sofrimentos que ele teve por causa do evangelho. Ele começa a dizer: olha, eu fui chicoteado tantas vezes, eu apanhei de varas tantas vezes, me apedrejaram tantas vezes, me colocaram no navio para afundar, eu corri perigo entre os irmãos, eu corri perigo entre os gentios, me expulsaram das cidades, me desceram no cesto do muro numa hora. E ele começa a contar todos os seus sofrimentos, todas as suas lamuras, tudo aquilo que ele tinha passado. Ele fala que passei fome,
eu passei frio, eu sofri, tudo isso para poder entregar o Evangelho. Quando Paulo fala de ostentar-se na cruz de Cristo, de gloriar-se na cruz de Cristo, nós precisamos lembrar como é se gloriar na cruz de Cristo. Se gloriar na cruz de Cristo é dizer: eu sou um miserável, pecador, não tenho nada o que oferecer, mas Ele morreu na sua cruz por mim. Esse é o resumo. Gloriar-se na cruz de Cristo é reconhecer que nós não temos nada o que oferecer. Gloriar-se na cruz de Cristo é nos diminuir, é nos esvaziar de nós mesmos, tirar as nossas arrogâncias humanas de achar que nós temos alguma coisa a que oferecer, que nós temos alguma bagagem ou qualquer coisa assim, e nos isolar no fundo mesmo, nos limpar de tudo, ficar lá no fundo e dizer: mas mesmo assim o Senhor morreu numa cruz por mim. Eu sinto falta das canções que se cantavam antigamente, quando nós falávamos que nós estávamos. Tinha uma especial que eu lembro agora, que ela dizia que eu estava enterrado os pés num tremedal de lama, mas o Senhor me tirou e colocou os meus pés sobre a rocha. Eu sinto falta do tempo que nós cantávamos, que nós éramos miseráveis e pecadores, mas Deus olhou para nós, mesmo não tendo nada, mesmo nós sendo até mesmo nojentos diante dele. Ele não tinha motivo algum de se agradar de nós, mas Ele se voltou e ofereceu-se na cruz por nós. O reconhecimento de que nós não somos nada, só esse reconhecimento, Ele vai trazer diante de nós a única e verdadeira salvação. Porque enquanto eu achar que alguma coisa que eu trago pode ser oferecida ou pode ser apresentada diante de Deus, eu ainda não estou dando lugar a que Cristo ocupe toda a minha vida. E por isso que Paulo vem e fala: se é para se gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Mas o versículo 14 ele segue, dizendo: como assim? Pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. E Paulo traz algo aqui que talvez não seja corriqueiro. Quando nós lemos aqui, você pode pensar, chegar e jogar isso naquela caixinha que a gente ouve todo o tempo: estou crucificado para o mundo. Isso muitas vezes nós ouvimos. Quem assiste culto todos os domingos sempre vai ter lá que isso é repetido algumas vezes durante todos os anos. Mas Paulo ele faz um acréscimo aqui. Ele traz informação que nós não ouvimos com tanta frequência. Ele não fala simplesmente: eu estou crucificado para o mundo, mas ele fala que o mundo também está crucificado para mim. Porque quando nós dizemos eu estou crucificado para o mundo, eu estou responsabilizando o mundo. Quer dizer, eu morri, então eu não tenho mais ligação, o mundo não pode mais tentar me ver. É como quem diz: o mundo agora tem que me esquecer, porque eu já morri para o mundo. Só que aí Paulo inverte a responsabilidade e fala: e o mundo morreu para mim. Então ele vai dizer que não há mais ligação, eu morri para o mundo, então as coisas do mundo elas não têm mais ligação, o mundo não deve mais me procurar, mas ele traz a responsabilidade para si mesmo, quando ele se vira e diz: e o mundo morreu para mim. Quando Paulo agora olha para o mundo, ele olha para como quem olha para um túmulo fechado, não há mais vida ali, não há mais nada que possa agradar, não há o que se buscar, não há o que se ver. E isso vem trazer para nós que quando nós queremos nos gloriar em alguma coisa, eu tenho que me lembrar que o mundo morreu para mim. Porque ainda muito cristãos têm tentado se gloriar nas coisas que o mundo se gloria. Quantas vezes nós temos tentado ostentar aquilo que o mundo gosta de ostentar? Quanto e quanto nós não temos nos assemelhado, e no meio dos grupos, das rodas de amigos, dos grupos familiares, ou tantas outras coisas, outros lugares que nós frequentamos e convivemos com pessoas, nós tentamos, na mesma linha daqueles que não conhecem o Evangelho, dar valor às mesmas coisas que aqueles que não conhecem o Evangelho. Eu me lembro que no ano mais ou menos de 1993, os adolescentes da região, naquela época era tudo região oeste, naquela época, se eu não me engano, só existia igreja aqui na cidade de Barreiras, igreja formada mesmo ainda, Luiz Eduardo estava começando, mas as igrejas lá ali da região, de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Cocos, Correntinda, Guanambi, fizeram um congresso de adolescentes na cidade de Cocos,
Naquela época, de Santa Maria para Cocos, a estrada ela não existia, essa estrada de asfalto. Era aquela estrada antiga. E naquela época viajávamos de pau de arara, né? Aquele monte de gente em cima do caminhão. E você saindo de Bom Jesus da Lapa, aí parava em Santa Maria, pegava o pessoal de Santa Maria e de Correntina e seguia para Cocos. Era uma viagem bem longa, quase o dia todo viajando. Num congresso, naquela época se conseguiu um caminhão, era o dono de um depósito de gás da cidade, cedeu o caminhão para os irmãos, e um motorista que era conhecido dele, conhecido também dos irmãos, foi com eles. Esse mesmo não era crente. E lá ele foi acompanhando, esse pessoal foi fazendo bagunça, aquela bagunça própria dos jovens. Toda a estrada, lá no meio da programação, pega um dia e sai com todo mundo de Cocos até a beira do rio, e esses meninos vão lá brincar na beira do rio, e está todo mundo brincando naquela areia, pulando, rodando. E um presbítero que tinha ido conosco estava ao lado do motorista, eles encostados num canto, enquanto os meninos estavam lá pulando dentro d'água e tudo mais, eles já achando um pouco velhos demais para isso, e observando, e aquele homem começou a comentar com ele. Ele olhou, tinha mais ou menos uns 80 adolescentes e jovens, acho que o mais velho tinha 20 anos, e daí para baixo até os 13, e ele olhou, e naquela época ele falou assim, eu nunca vi, em lugar nenhum por onde eu andei, e olha que eu já fui com esse caminhão levando gente para muito lugar, agora eu nunca vi uma turma tão grande de jovens nessa idade, para passar esse tempo todo junto e eu não ver um brigando com o outro. A tranquilidade com que eles estão aqui, eles estão gritando, eles estão pulando, mas você não vê uma briga, você não vê uma discussão, você não vê alguém carregando uma bebida, nem nada disso. E ele testemunhando ali com aquele irmão, e admirado com aquilo, impactado com aquilo. E aí muitas vezes hoje, quando eu olho para trás, e aqui lembrando aqui de Paulo, quando ele nos fala de o mundo está crucificado para mim, e penso, qual a diferença que nós temos feito nos dias de hoje? Muitas vezes eu vi pessoas que simplesmente por esse tipo de testemunho, eles começavam a se interessar e procurar a igreja e se interessar pelo Evangelho. Mas hoje nós temos tido muito mais atenção junto com as coisas do mundo, e a diferença não se faz nas nossas vidas. As pessoas não veem mais aquele tipo de atitude muitas vezes, e isso faz com que as pessoas não deem a importância para o Evangelho que eles deveriam dar, porque justamente o Evangelho que eles vão conhecer é o Evangelho que eles vão ler nas nossas vidas, mas as nossas vidas muitas vezes não têm crucificado o mundo para nós. O versículo número 15, Paulo ainda completa dizendo, porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então ele vem e diz, quem é circuncidado ou quem não é circuncidado, não tem valor isso. O que importa é ser nova criatura. Se a gente lembrar aqui, Paulo estava brigando com os judaizantes por causa da circuncisão, mas quando ele sai na sua segunda viagem missionária, ele passa nas cidades de Listra e Derbe, encontra Timóteo lá, ele circuncida Timóteo para ir com ele, porque Timóteo era judeu. E às vezes o pessoal lê o Evangelho e ainda não entende que Paulo não estava ali proibindo as pessoas de se circuncidarem. Diz, não, você é judeu, meu irmão, é costume seu, do seu povo, você se circuncidar os seus filhos, faça isso. Mas o gentio não tem esse costume, então ele não faz, porque o ser circuncidado ele não vai salvar o judeu, e o não ser circuncidado não vai condenar o gentio. O que importa é ser nova criatura, e aquele que antes fora circuncidado, ele precisa se transformar em ser nova criatura, e aquele que não foi circuncidado também precisa ser nova criatura, e a circuncisão ela não tem nada a ver com isso. A questão é ser nova criatura. E quando Paulo ele diz aqui, não tem valor nenhum essas coisas, nós precisamos nos gloriar na cruz de Cristo, ele traz para nós que nós precisamos pensar como cristãos, que o mundo ele tem que ser crucificado para nós precisamos ser novas criaturas. A nova criatura ela é diferente. E aqui eu lembro do trecho de uma mensagem do Rodolfo Abrantes, alguém falando com ele, e ele contando o testemunho pessoal dele, como muitas pessoas que conviviam com ele o abandonaram. Ele dizia o seguinte, eu tinha uma galera que andava com ela quando eu estava envolvido no mundo das drogas, e aí quando eu abandonei isso, esse povo já não anda mais comigo. O povo que eu vivia junto com eles,
Eu agora não bebo mais, eles não andam mais junto comigo. E ele se vira para a igreja e fala: meu irmão, quando você deixa certas coisas, as pessoas deixam de ter interesse em você, porque você não faz parte mais do mesmo meio, você não tem as mesmas práticas, você não gosta das mesmas coisas. E é interessante porque muitas vezes a igreja, as pessoas, elas não entendem, principalmente os de fora, quando olham para dentro da igreja, e quando ministros, lideranças, elas chamam a atenção dos irmãos, quando elas cobram comportamentos dos irmãos, aquilo é uma forma de tentar mostrar o que deveria ser a prática de um cristão. Não é o comportamento em si que importa, não é o que faz em si que importa, mas por que no coração você ainda deseja fazer aquelas coisas? Por que no coração você ainda quer algo que para Deus não tem valor? Por que no coração você anseia por companhias que para Deus são a roda dos escarnecedores? Paulo nos diz: é preciso ser nova criatura, é preciso que nós morramos para o mundo e que o mundo morra para nós. Então, não é se gloriar na carne, naquilo que se pode fazer, como a gente viu nos primeiros, no 12 e no 13, mas o ser nova criatura, conforme Paulo fala no versículos 14 e 15. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse texto foram os últimos versículos, 16 e o 17, os penúltimos ainda. Depois nós vamos falar do 18, que é a bênção de Paulo sobre a igreja, mas o 16 e o 17. Paulo fala assim nos versículos 16 e 17: e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Já nós vamos falar do 17, mas primeiro aqui, é interessante que Paulo faz algo aqui, que hoje em dia as pessoas dizem que não é atitude de cristão. É comum você encontrar em grupos, na internet, mesmo as pessoas falando e reclamando isso. As pessoas reclamam da igreja, dizendo que a igreja abandona as pessoas, que a igreja faz isso, que faz aquilo, mas muitas vezes eles não entendem o funcionamento do evangelho. E Paulo aqui, quando ele chega no final aos Gálatas, aqui ele vai especificar algo aqui que nós precisamos prestar muito bem atenção. Paulo está falando aqui: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra é essa? É o que Paulo falou nos 4 versículos anteriores. Ele está falando: naqueles que querem se ostentar na carne, eles não têm nada que apresentar, eles são vazios em si mesmos, mas nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Então, quando ele fala aqueles que se gloriam na cruz de Cristo, aqueles que morreram para o mundo e o mundo morreu para eles, aqueles que fazem essas coisas e buscam essa santidade, ele diz: há quantos andam de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Por que Paulo faz questão de centralizar aqui e de delimitar? Ele está falando: ó, existem aqueles que são nova criatura e existem aqueles que não são nova criatura. E aqui ele começa a limitar a bênção que ele estende sobre a igreja. Porque Jesus Cristo, quando ele manda os discípulos, ele separa os 70 e manda de 2 em 2. Ele fala assim: ó, vocês quando chegarem numa casa, vocês digam: paz seja sobre essa casa. Se nessa casa houver paz, a paz do Senhor pousará sobre eles. Se não houver, ela tornará para vocês. Então Jesus ele já colocava isso. Então tem pessoas que elas não recebem a palavra, e tem pessoas que eles recebem a palavra. E Paulo, o que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo aos Gálatas: meus irmãos, olhem tudo isso que eu estou falando, olha todas as observações, comparem com os ensinos errados que têm sido tratados aqui. Olha, lembra que isso aqui teve uma carta que estava lá na igreja dos Gálatas, que foi levada uma cópia, que tinha vindo da igreja de Jerusalém, dizendo: entre vocês chegaram alguns que não foram enviados por nós. A gente encontra isso lá em Gálatas, capítulo 15, e que estão vos perturbando,
com exigências que não são nossas. E Paulo diz: vocês têm os documentos, vocês têm um testemunho, vocês têm a explicação, agora voltem-se para o Evangelho e abandonem essas velhas práticas. E aí ele chega no final e limita: a vocês que andam de conformidade com essa regra, a igreja de Deus, aqui, aqueles que têm derramado a sua vida diante do Senhor e aqueles que estão dispostos a derramar a sua vida diante do Senhor, a paz e a misericórdia estejam sobre vocês. E por que ele limita? Ele diz: esses que têm perturbado a igreja, esses que vão receber o castigo de Deus por causa daquilo que eles têm perturbado. Mas a igreja que ela se reúne, a igreja que a igreja que aprende, que se submete, a igreja que está aqui no final da carta onde ele falando, a igreja que tem se esforçado por morrer para o mundo e o mundo morrer para si, a igreja que tem se espelhado na cruz de Cristo, a igreja que não tem observado para as coisas carnais como coisas que devem ser louvadas, mas as igrejas que têm olhado para a graça de Cristo como a única que pode nos livrar de qualquer mal, as pessoas que têm olhado para o sacrifício de Cristo como central, único e verdadeiro. E é interessante que parece que é uma cobrança muito grande, mas na verdade tudo aquilo que Paulo vem falando em Gálatas é tirando uma obrigação pesada de sobre a igreja. Ele está simplificando, ele está dizendo: vocês não precisam fazer todas essas coisas, vocês só precisam crer e aceitar o sacrifício de Cristo. E se vocês fazem isso com toda a sua força, de todo o vosso coração, a paz e a misericórdia de Deus estão sobre vocês. Então ele chama a igreja e diz: essas coisas que vêm sendo acrescentadas, deixa elas de fora, elas não são essenciais, elas não são necessárias, elas são um peso, um fardo que estão querendo colocar, não precisa, mas sendo nova criatura, a paz e a misericórdia estão sobre vocês. E é interessante que aqui no versículo 17, ele termina a carta como quem entrega um trabalho pronto, porque ele deseja a paz e a misericórdia sobre a igreja, sobre o Israel de Deus. Quando ele usa aqui o termo Israel de Deus, ele está incluindo na igreja aqueles que foram salvos e já morreram lá no passado, salvos pelo sacrifício de Cristo também, pela esperança do Redentor, bem como aqueles que irão nascer no futuro e irão se render ao Senhor. Esse é o Israel de Deus, quando ele utiliza a palavra. Mas no versículo 17 ele fala: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então ele diz: já escrevi tudo que eu precisava escrever para vocês. Eu completei agora o curso. Está dado toda a matéria. Agora, além disso aqui, não venha mais me perturbar, porque precisava ensinar, eu já ensinei para vocês. Então ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste. Eu não vou ficar mais discutindo. E antes de Gálatas, lá na primeira viagem missionária, quando Paulo volta, que chega a Antioquia, esses judaizantes chegam primeiro em Antioquia, e a palavra fala que há grande discussão entre eles e Paulo e Barnabé, e eles são levados para o concílio de Jerusalém, que está no capítulo 15 de Atos. Então ele já tinha discutido, eles já tinham sido vencidos no concílio, o concílio tinha dito que eles estavam errados, a carta já circulou em todas as igrejas, Paulo volta com Barnabé nas igrejas também, mais uma vez confirmando, ensinando, mostrando o que era exigido. Ele diz: já está tudo claro, eu já expliquei o que precisava ser explicado. Agora, quanto a mais do que isso, já não quero saber mais. Não venha mais me importunar. Não me perturbe mais com essas coisas, porque eu já ensinei para vocês essas coisas. E ele completa dizendo: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essas marcas de Jesus, com o passar dos séculos, eles foram compreendidos muito errado. Porque ali, por volta da Idade Média, muitos começaram a aparecer com cicatrizes, principalmente nas mãos, no centro das mãos, nos pés e do lado. Pessoas que muitas vezes faziam essas cicatrizes para dizer que estavam sendo agraciadas com as marcas do sofrimento de Cristo. Isso é muito comum nós encontrarmos, mesmo nas décadas passadas, em alguns países, aí principalmente espanhóis, que têm uma religiosidade muito aflorada, falar sobre isso. Você pode procurar na internet, você vai encontrar muitos relatos sobre as marcas de Cristo. Só quando eles falam marcas de Cristo, são cicatrizes que imitam as cicatrizes da crucificação. E é interessante que o povo aparece
com furos na palma da mão, né? Quando a gente vai pesquisar, a gente descobre que na verdade os pregos foram cravados nos pulsos de Jesus. Porque se fosse colocado na mão, não sustentaria o corpo. Isso é questão de compreender um pouco mais. Mas não são esse tipo de cicatrizes que Paulo está falando. Quando Paulo fala das marcas de Cristo, ele não está dizendo que ele tem agora as mesmas marcas de Jesus. Ele não está dizendo que é algo parecido com a crucificação. Paulo aqui está falando das marcas de Cristo, são as marcas que ele obteve por causa do sofrimento na pregação do Evangelho de Cristo. Nessa mesma região da Galácia, quando ele entra lá, uma das coisas que fizeram foi apedrejar Paulo. Ele chegou na cidade, começa a pregar, pegaram Paulo, levaram para fora da cidade e apedrejaram. Quando ele estava como morto, abandonaram ele. Aí os irmãos chegaram, colocaram-se ao redor dele, e Paulo levanta e entra de novo na cidade. Uma outra cidade dessas, Paulo chega, eles têm que descer ele pelo muro, porque o pessoal cerca a cidade para ele não poder sair, querendo prendê-lo e matá-lo. No outro lugar, quando ele chega, principalmente lá em Filipos, na conversão do carcereiro, ele é açoitado com varas. Ele e Silas, que estavam com ele na segunda viagem missionária. Então, quando ele escreve aqui, e provavelmente isso aqui ele escreveu, segundo nós são apontados pelos pesquisadores, ele escreveu no final da segunda viagem missionária. Então ele já tinha passado pela aquele açoite com varas ali. Ele fala: eu trago as cicatrizes de Cristo. E alguém perguntasse quais são as cicatrizes, ele começava a mostrar: isso aqui foi uma pedrada que eu levei porque eu estava pregando o evangelho em tal cidade. Olha aqui nas costas, essas marcas foram os açoites que eu levei porque eu estava pregando o evangelho em tal outro lugar. E ele começava a mostrar tudo aquilo que ele sofreu por causa do evangelho. Quando Paulo ele fala das marcas de Cristo, ele traz para nós essa mensagem e começa a nos perguntar: quais são as marcas de Cristo que nós temos? O que é que nós podemos apresentar como marcas que nós temos por pregar o evangelho, por trabalhar na obra de Deus? O que é que nós podemos apresentar? É claro que isso aqui não é coisa de se apresentar, não é algo que você vai pensar que vão pedir para você na porta de entrada do céu. Não, mostre suas marcas aí para você entrar no céu. Paulo já levou todo o livro de Gálatas nos explicando que nós entramos pela graça de Cristo. Mas ele também nos fala de um galardão. Talvez lá depois, lá dentro, essas marcas, elas serão transformadas também em galardão. Porque eu tenho certeza que quando eu encontrar com Paulo no céu lá, eu vou começar a perguntar para ele: Paulo, mostra aí aquelas marcas que você tem nas costas quando você estava lá em Filipos pregando o evangelho. Eu tenho sede de ir lá na glória, encontrar com eles e começar a perguntar. E começar a saber dessas coisas. Se hoje aqui, nos mais velhos que eu conheci, alguns que já partiram, outros que já estão em idade bem avançada, e quando eles começavam a relatar a respeito de sofrimentos passados, por causa da pregação do evangelho, meu coração já se enchia de lágrimas e de alegria. Eu me lembro do final do reverendo Carlos Arantes, que ele contava que o pai dele, lá nas décadas, se eu não me engano, de 30, ele sai lá do sul do país e viaja 3 meses, ele e a mulher viajam 3 ou 4 meses a cavalo para poder chegar no interior, no centro do país, ali em Goiás, na cidade de Goiás Velho, para pastorear uma igreja. Quando eu ouvia o reverendo Samuel Matos, aqui bem da nossa região nossa, contando as histórias de como ele com toda a sua família saíram do Paraná, várias semanas viajando dentro de uma Kombi apertada, com móveis e um monte de crianças, para poder ir parar na cidade de Cocos, lá na divisa da Bahia com Minas Gerais, para poder pastorear uma igreja, para pregar o evangelho, para ministrar a palavra de Deus. Esses sofrimentos, eles enchem meu coração de alegria. Quanto mais, quando eu tiver a oportunidade de ir lá, ver aqueles que primeiro sofreram e aqueles mesmos que deram a sua vida por esse evangelho, que hoje eu tenho pregado e tenho visto os meus sofrimentos, porque todos nós temos as marcas, assim também eu tenho as minhas marcas da pregação do evangelho, mas o quão infinitamente miúdas, pequenas e sem importância são os meus sofrimentos diante de homens que deram a própria vida por essa pregação, assim como Paulo se apresenta aqui. E ele mesmo diz, trazendo exemplo para nós, todos nós que pregamos o evangelho, dizendo: a mensagem foi entregue. Isso aqui é o mesmo Paulo que no final da vida ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E no mesmo sentido ele está dizendo aqui: Gálatas,
eu vos disse tudo o que vocês precisavam saber. E agora no final ele diz: quanto ao mais, não venham mais me molestar, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Em cada fase da nossa vida nós podemos, assim como Paulo, ele não está falando aqui no final da vida, mas no final de uma etapa, de algo que ele precisava transmitir, assim como nós estamos chegando hoje, no final da meditação que fazemos nessa carta aos Gálatas, é também um final de todos esses assuntos aqui. Tudo foi passado, tudo foi esmiuçado, tudo foi transmitido, e assim eu também tomo as palavras de Paulo comigo, naquilo que foi passado, e diz: quanto mais a respeito desse assunto, também como ele eu posso dizer, não precise mais me perturbar, porque nós já trazemos no corpo as marcas de Cristo. E essa fala de Paulo no final, ela é tanto um incentivo quanto uma cobrança. É tanto dizer: olhe para você, você também tem essas marcas. Todos nós temos essas marcas, porque há cicatrizes infantis, aquela que você corta o dedo, fura com alguma coisa, com alguma faca, e depois você vai contar das suas artes quando você era criança. E há aquelas cicatrizes que os adultos carregam, muitas vezes adquiridas no trabalho. Eu me lembro quando eu mostrava para o meu avô, às vezes, algum corte, alguma coisa, ele se virava com as suas mãos de marceneiro, e ele virava a mão esquerda, a mão direita dele, a esquerda não, a direita, e ele começava a mostrar a ponta dos dedos, e ele começava a dizer: não, uma vez eu serrei esse dedo, uma vez a furadeira pegou nesse outro, e aquela unha velha torta assim, e eu ia vendo aqui, e ele ia mostrando: essas são as marcas do trabalho de um trabalhador. Assim nós hoje temos as nossas marcas, muitas vezes infantis, talvez pequenas, mas elas existem, e nós não precisamos escondê-las. Mas também é um incentivo dizer: agora, crescendo no Evangelho, adquira novas. Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de seguir nesse trabalho, não tenha medo de assumir novas responsabilidades, porque depois você no final poderá, como Paulo, dizer: olha, eu também tenho algumas marcas do trabalho de Deus na minha vida. E essas marcas, elas têm que ser colecionadas, como quem coleciona troféus. E Paulo ele inicia dizendo: não vá se jactar na vida e na carne dos outros, mas comece a se gloriar nas suas próprias tribulações, nas suas próprias fraquezas. Então nós nos gloriamos nas nossas próprias cicatrizes, e elas devem ser colecionadas, como quem diz: nós também pregamos esse Evangelho.